dia, gaúchos e prendas de todas as crianças. Hoje estamos com mais um episódio do Prenda Empreendedora, onde histórias de tradição, lazer e empreendedorismo feminino ganham vida, com apoio de Casa Íris, Casa da Prenda e do Peão, localizado na rua Joaquim Nabuco 106, em Novo Hamburgo. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma jovem que fez o tradicionalismo a sua missão de vida. Formada em marketing e atual primeira prenda da 30ª Região Tradicionalista, Ana Paula Arnold construiu uma caminhada marcada por dedicação, aprendizado e amor pela cultura gaúcha. Entre danças, concursos, projetos culturais e apresentações regionais e estaduais, ela coleciona experiência, transformação de sua vida. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Prenda Empreendedora. E Ana, conta para nós como começou a tua história dentro do tradicionalismo. Bom dia, muito obrigada pelo convite, então. E a minha trajetória, ela inicia ainda muito jovem, enquanto criança, inicialmente participando ali de eventos, de bailes junto da minha família, antes mesmo de integrar o CTG Amigos da Tradição lá de Santa Maria do Herval. E já surgindo este interesse em realmente participar e integrar uma entidade, enquanto eu estava apenas observando outras pessoas participarem dessas atividades, de invernada principalmente. Então, a minha participação, ela inicia na porta de entrada da grande maioria dos jovens, que é o grupo de danças das invernadas, que eu inicio, então, a partir das danças, que foi o que inicialmente me encantou nesse mundo do tradicionalismo. Hoje tu és primeira prenda da 30ª Região. O que esse título representa para ti? Bom, o título de primeira prenda, de estar representando a 30ª Região Tradicionalista, é, na verdade, uma grande honra, pois nós estamos representando 12 municípios de toda a 30ª Região, podendo representar a nossa cultura, a nossa tradição gaúcha, junto a todo o movimento tradicionalista gaúcho. Então, poder pesquisar, conhecer a nossa história, então, de estar então estudando tudo aquilo que é a cultura gaúcha, a formação do nosso Rio Grande do Sul, é uma grande honra. E então estar ocupando este cargo de primeira prenda da 30ª, não apenas uma vez, mas já estando pela segunda vez, eu só consigo dizer que é justamente uma grande honra. Ana, e tu entraste para a invernada com apenas 7 anos, né? E o que te encantou naquela idade? Porque ali tu não tem noção daquele universo todo, né? E conta um pouquinho para nós como foi essa entrada aos 7 anos, né? A tua jornada começou cedo, então. Sim. Bom, inicialmente o que mais me encanta é justamente as danças. Eu tive esse encanto vendo principalmente ali alguns primos meus que já participavam de invernada, observando eles aí participarem de danças e vendo essa parte principalmente artística. Foi algo que ver os vestidos, as pilchas, uma criança, aquilo encanta muito. O tradicionalismo tem esse poder de encantar visualmente. Então, inicialmente, eu tive esse encanto visual. Mas ao entrar pela primeira vez, estar participando, eu tive um segundo encanto, que foi o de estar participando. Ao chegar lá, mesmo eu não sabendo dançar, o instrutor chegou e me botou para dançar. A primeira dança, mesmo eu não sabendo. Ele botou ali, ó, vamos tentar. E eu tive aquele encanto de dançar pela primeira vez um pezinho. Por mais que eu não soubesse, ele foi, ó, vamos lá. E ficou do meu lado me mostrando como soubesse. O encanto de estar dançando uma dança tradicional foi algo que eu jamais vou esquecer. Então, foi para uma criança estar ali vivenciando a cultura gaúcha pela primeira vez, foi através das danças algo inesquecível. Acompanhando a tua história, Ana, também foste tu que trouxesse teus pais para dentro do galpão, né? E foi a vontade de ver os teus primos dançando na invernada em Dois Irmãos, né? No CTG, que te fez, né? Ter esse amor e sim pedir para os teus pais, me levam lá, vamos lá. E o que isso mexeu contigo ao ver que os teus pais também se encantaram? Na verdade, foi algo assim muito natural.
porque, na verdade, eu pedi para participar, então eles logo aceitaram, então nós fomos para um primeiro ensaio, que seria para mim apenas ver como seria, e eu já acabei participando e indo dançar e gostando muito de tudo aquilo e continuando. E eu confesso que, enquanto criança, eu não vi o exato momento em que eles começaram a se integrar com a Sim, porque patronagem. eles tinham que levar, estavam participando junto contigo. Porque eles começaram a se integrar enquanto eu já estava fazendo amizade com as crianças que estavam dançando comigo. Foi algo muito paralelo aos ensaios. E depois vocês tiveram trocas? Nós tivemos ali esse momento de entender que nós todos estávamos se integrando a esse universo do tradicionalismo do CTG, porque se tornou algo da nossa rotina muito facilmente logo quando eu comecei a participar das atividades. Porque se tem essa grande responsabilidade, olha, nós temos os ensaios toda semana, vai ter essas atividades para participar, vai ter as apresentações. Então, foi algo muito natural de se entender. E tudo é de grande responsabilidade, né? O estar, o assumir um compromisso, né? Ana, e como surgiu o desejo de participar dos concursos de prendas? Porque aí também é outra etapa, né? Sim. É mais um compromisso. Isso. Com certeza. Na verdade, a minha primeira participação ainda foi enquanto a categoria pré-mirim, que eles dão como incentivo, em 2012, no mesmo ano em que eu entrei na invernada. Que foi uma situação curiosa, que na verdade eu cheguei no ensaio e a diretora cultural estava conversando com as pessoas que iriam concorrer na categoria mirim juvenil, e ali os peões também estavam numa reuniãozinha. E eram alguns amigos meus, eu cheguei para conversar com eles, sem saber o que estava acontecendo. Descontraída, né? Certo. A melhor coisa, né? Descontração, porque ele não sabe o que está acontecendo na volta. Verdade. E a diretora cultural me cumprimentou e olhou, tu quer uma faixa? Eu não tinha idade para concorrer, assim, fazer as provas. Então ela olhou, tu quer uma faixa? Eu não sabia o que era exatamente, mas eu disse, eu quero. Tá. Daí a minha diretora foi conversar com a minha mãe, olha, eu perguntei se a tua filha queria uma faixa, ela disse que sim. Seriam tais provas para ela fazer, mas como ela é pequena, ela pode fazer assim, 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 mais adaptado. E eu participei, fui Prenda Simpatia, 2012 e 2013. Ali começou todo o desejo. Ali começou esse desejo de participar. Mas eu não fui na categoria mirim. Porque ali era uma categoria de criança, tem mais essa questão dos pais estarem muito mais envolvidos e ser mais difícil tu ter essa questão da criança ter que ter essa responsabilidade. Sim. E isso tudo foi no CTG Tradição, né? CTG Amigos da Tradição. Isso. Então, se tinha esse medo dos meus pais de colocar uma responsabilidade muito grande desse concurso em cima de uma criança. Então, eu não participei enquanto mirim. Eu fui voltar a esse desejo, mas ele sempre esteve ali. Desde aquele primeiro concurso lá em 2012. Todos os anos eu vinha pedindo para participar novamente. Então, ali... Já sabia o que queria, né? Eu já sabia que eu queria. Aí, ali, com 12 anos, eu já era próxima ali pré-adolescente. Minha mãe disse, então tá, tu quer ir? Vamos ver se é isso que tu quer. Tu vai. Foi aí que surgiu o desejo de participar do primeiro concurso regional? Ali eu já tinha esse desejo de ir para o regional. Algumas amigas minhas já tinham participado pelo CTG e eu tinha esse desejo de ir também. E, Ana, as pessoas enxergam só o glamour, né? O glamour que contribui para a tua situação. Eu queria saber, assim, o que contribui para a tua atuação dentro do tradicionalismo? Bom, quando a gente fala do concurso de prenda, nós estamos falando de muitas provas, de muita preparação. Nós temos a prova escrita, onde nós temos que estudar a geografia, história, tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul. Há uma prova de redação, que vai nos questionar sobre temas geralmente sociais e como o tradicionalismo pode atuar nestas temáticas. Nós também temos uma temática de uma mostra folclórica, em que é feita uma pesquisa sobre um tema dado pelo movimento tradicionalista gaúcho, em que nós, então, pesquisamos ele e trazemos ele através de um cenário para apresentar, então, essa pesquisa realizada. Também temos, então, uma prova que ela é feita em conjunto. A prova oral, que é sorteada, então, uma temática também
geralmente social, voltada como o tradicionalismo pode atuar. A prova de declamar, cantar ou tocar. A prova de dança tradicional, que são então as danças de invernada. E a prova de dança de salão, que são as danças de baile. E a temática social sempre é escolhida no dia ou você já tem acesso? É tudo sorteado, escolhido no dia. Então tem que ter uma preparação muito grande antes, né? É tudo preparado, pesquisado antes. Nós podemos ter algum tipo de noção pensando no que já foi perguntado em anos anteriores. Mas nós nunca vamos ter certeza do que realmente vai ser questionado. E os tempos que vocês têm, quais são os tempos? Cada prova tem o seu próprio tempo. Então, a prova oral, declamar, que no caso eu declamo, né? E as duas danças são em torno de 25 minutos para serem apresentadas, as 4 juntas. A mostra folclórica são 10 minutos. E a prova escrita com redação são 2h30. Tudo então muito complexo. Quem vive esse universo, assim, tem uma preparação, antes tem estudo, e essas pesquisas também, né, tu tem que fazer antes, não pode chegar lá sem ter um estudo, sem ter uma preparação. E Ana, tu representaste a 30ª região em diferentes fases da tua vida. Como cada uma delas contribuiu para a tua formação hoje? Bom, eu já tive a oportunidade de ser primeira prenda juvenil e depois, então, ser prenda adulta. E eu acredito que teve uma grande diferença em ter sido prenda enquanto adolescente, ali por volta dos 14, 15 anos, e ter representado ali por volta dos 18, 19 e agora com os 20, porque teve um grande crescimento ao longo desses anos. Enquanto juvenil, eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu era uma pessoa que tinha medo de estar falando no microfone, dessas conversas. Eu era uma pessoa muito quieta, que tinha esse receio. E teve justamente essa grande evolução que esses concursos, essa preparação para esses concursos exige de cada uma dessas prendas. Foi uma das maiores evoluções que eu observei ao longo dos anos. Mas nós também falamos em responsabilidade, em saber muitas vezes improvisar, porque nós vamos ter alguns problemas a serem resolvidos na hora. Os desafios, né? Quando nós organizamos, por exemplo, eventos, projetos, são muitos detalhes a serem organizados. Não, e um compromisso também, né? Porque tu tá levando a tradição gaúcha, né, para outras pessoas, para crianças, para adultos, então tem também essa responsabilidade toda, Sim, né? Com certeza. E como a tua formação de marketing contribui para a tua atuação dentro do tradicionalismo hoje? Eu acredito que essa questão do marketing, ela está cada vez mais presente com o movimento tradicionalista gaúcho num todo, pois cada vez mais nós estamos buscando divulgar a cultura gaúcha não apenas no Rio Grande do Sul, mas fora dele. E é necessário utilizar formações como essa que utilizam estratégias de divulgação para que isso seja possível. Pois, enquanto formação de marketing, nós estudamos justamente essas estratégias para conseguir que algo que seja divulgado não fique apenas em um nicho, mas que ele consiga se expandir. E esse tipo de estratégia é necessário para que o nosso objetivo de expandir a cultura gaúcha para o Brasil possa ser alcançado. Porque existe, né, tem gaúchos pelo Brasil todo, né? Com Não é certeza. só no Rio Grande do Sul. Sim. Para te ver a cultura do chimarrão, o chimarrão é tomado no Brasil todo e fora do Brasil também, né? Com certeza. E muitas vezes acaba que nós sabemos disso, mas não é algo tão abertamente falado quando nós vamos, por exemplo, para a TV aberta a nível nacional. E é um objetivo, muitas vezes, do movimento, do tradicionalismo, de que isso seja algo mais visível a nível nacional. Inclusive, mostrar e divulgar o que tem por trás, né? De um prendado, de uma formação, de uma família. Com certeza. Né? Porque tu tem que abrir mão de muitas coisas para se dedicar para isso também, né? Não é simplesmente... Sim. É um compromisso de prenda e tu tem que fazer, né? De Ficando conciliar tudo. Conciliar a vida social, né? E como foi viver essa gestão estendida durante a pandemia? Que também foi um momento desafiador a pandemia. Sim, ali no período enquanto prenda juvenil, acabei pegando
período da pandemia, e confesso que foi realmente um período bastante desafiador, porque nós estávamos em casa, mas nós tínhamos que manter essa roda da cultura se mantendo ali, essas atividades, mas tudo de forma digital. Quando ainda não se era comum essa prática de fazer eventos online. Quando não se era tão comum a prática, por exemplo, de fazer atividades, gincanas de forma virtual por redes sociais. Muitas entidades, os CTGs, ainda não tinham o seu próprio Instagram. Então foi um grande desafio naquele momento. Mas um desafio que nós conseguimos aos poucos ir conciliando muito bem, de justamente criar uma gincana virtual, fazer vídeos para que a gente pudesse ir mantendo as nossas atividades ao longo da gestão. Nós buscamos continuar promovendo eventos culturais através de plataformas virtuais ali de videochamada, para que a gente pudesse continuar fazendo as nossas atividades, mesmo que distantes fisicamente. Isso uniu, né? Isso uniu a pandemia, que a gente teve o lado ruim, mas também as redes sociais nunca foi tão usada, né? E foi um momento de se direcionar e poder usar isso em favor, né, dos CTGs, das pessoas, né? Sim. E Ana, dentro dos teus projetos, da tua gestão, o que mais te marcou? Olha, teve muitos momentos marcantes, assim, porque nós realizamos muitos projetos, muitas atividades, mas eu acredito que os projetos mais marcantes nós fizemos ao longo dos relatórios que nós temos para concorrer. Nós temos um projeto chamado MTG e a Comunidade Escolar, que ele é um projeto realizado junto às escolas. Conheço onde bem. nós vamos, então, às escolas para realizar ali algumas atividades junto às escolas. E eu não vou citar um projeto em específico. Eu acredito que o projeto em si, cada vez que eu realizo esse projeto, é um projeto que me marca de uma forma diferente. Estar junto às crianças, podendo passar um pouco da nossa cultura e muitas vezes trazendo um pouco daquele interesse da Ana de 7 anos, que quis estar em um CTG, é algo muito marcante para mim. É a Ana de agora, né? Sim. Consegue comparar a diferença que tem e a tua evolução dentro do tradicionalismo. E qual foi o ponto mais marcante que mudou em Tienda? Participou da primeira ciranda estadual e a Ana Paula de hoje? Bom, a minha primeira ciranda estadual, ela não teve a ciranda completa, devido à pandemia. Foi ali o período de prenda juvenil. Nós tivemos apenas algumas provas, que foi ali os relatórios, a pesquisa e a prova escrita. E a prova de redação, foi apenas aquelas que nós fizemos. E a última, então, foi a ciranda completa. Mas comparando a Ana de juvenil com a Ana que participou da ciranda em Erechim em maio, eu diria que a maior evolução foi justamente nesse desenrolar de conseguir falar em público, de conseguir desenrolar as coisas e os desafios com muito mais facilidade. E o que mais tu aprendeu convivendo com as prendas e peões diferentes regiões do estado? Olha, eu diria que uma das maiores coisas é justamente poder ver como cada região, por mais que nós estamos no Rio Grande do Sul, tem os seus próprios costumes. E muitas vezes o sotaque também é um pouco diferente. E é muito bom de ver quando nós acabamos nos reunindo, como que por mais que todos nós temos esse objetivo do movimento, nós temos alguns costumes que são próprios do nosso lugar. Então nós aqui estamos em uma região de costume alemão, muitas vezes nós vamos para uma região de costume português, a culinária vai ser diferente. Então a gente vai buscar uma comida muito específica daqui e não encontra. E estar acostumado. Durante a ciranda, em Erechim, nós tivemos uma situação engraçada, conversando com uma prenda que é da região do litoral sul, em que ela estava muito surpresa com essa questão de ser uma cidade mais elevada, com mais morros, justamente por essa região do litoral sul ser mais plana. Planas, é mais planície. Então, de poder ver
com essas pessoas, como que muitas vezes que a gente estuda, que a gente vê na teoria, ver isso na prática com eles, conversando. E é uma troca, E essa né? troca de vivências com essas pessoas. Em Santa Maria do Herval, lá, realmente a planície é bem densa, né? Também é. É bem acentuada, né? Aqueles vales. E qual foi o teu maior desafio como prenda na tua trajetória? Olha, eu diria que o maior desafio ao longo de todo o tempo foi conseguir desenvolver a comunicação de fala. Porque é uma das partes que mais é exigida de cada uma das prendas é a comunicação, a fala. Porque a prova de mostra folclórica é fala, a prova artística, a prova oral, todas elas são falas. E como eu já comentei anteriormente, eu era uma pessoa muito tímida que tinha medo de falar. Mas fez algum curso de oratória ou a própria faculdade de marketing te deu um direcionamento para isso? Eu cheguei a fazer algumas aulas e alguns cursos de comunicação, oratória, para conseguir desenvolver e destravar esse medo de estar falando em público, justamente porque era algo que eu precisava para conseguir estar me desenvolvendo enquanto esse sonho de estar participando das cirandas. O sonho de ser prenda. De ser prenda. Esperando desafios, né? Porque eu também, Sim. eu me considero uma pessoa tímida, então, às vezes, para falar em público, eu fico meio receosa, né? Mas vejo que tem um caminho, né? Sim. E falando da cultura gaúcha sempre é bom, né? E Ana, na tua opinião, qual o papel da mulher dentro do tradicionalismo contemporâneo? Olha, quando nós falamos do papel da mulher no tradicionalismo, nós podemos falar em diversos pontos do nosso tradicionalismo. A mulher hoje em dia, ela é liderança enquanto prenda de faixa, pois nós estamos ocupando um papel de destaque e liderança por estar com este cargo por muitas vezes. Como, por exemplo, este ano nós estamos trabalhando a temática de violência contra a mulher, porque no ano passado a gestão estadual, liderada pelas prendas estaduais, trouxeram a temática para o Congresso para ser aprovada como tema anual, sendo liderada pelas prendas de faixa da gestão estadual. E nas tuas gestões, quando tu foi lá, tu chegou a pegar este tema quando tu fosse disputar a faixa? Não cheguei a pegar ele para falar sobre, porque ele é recente agora. Teve outras prendas que sortearam ele. Para mim, caiu outros temas. E quando nós, voltando para a pergunta ali, nós podemos falar da mulher enquanto liderança do movimento tradicionalista gaúcho, enquanto presidente do movimento, enquanto vice-presidente. Então, nós estamos falando em diversos papéis de liderança. E hoje em dia temos, né? Temos CTGs que só tem patroas também, né? Que Sim, não... hoje já conhecemos, né? É um movimento novo também, que há um tempo atrás não tinha isso, né? Da liderança feminina. Então, eu acredito que o papel da mulher é justamente de estar ocupando, ao estar ocupando esses papéis de liderança, de estar levando a nossa cultura adiante, de estar dando continuidade ao nosso movimento tradicionalista gaúcho. Mostrando que ela é capaz, competente. E ela pode estar onde ela quiser, né? Exatamente. E Ana, existe algum momento ou conquista que te emociona, assim, que aquele momento foi o momento que me marcou mais em toda essa tua trajetória? Eu diria que a conquista de primeira prenda juvenil da 30ª região tradicionalista. Porque ser prenda regional foi um grande sonho. Um sonho, assim, de muitos anos até chegar a este momento de chegar ao título de primeira prenda juvenil da 30ª. Então, o momento em que chamaram o meu nome como a primeira prenda juvenil foi um momento, assim, inicialmente foi um grande choque, porque eu não estava acreditando que eu era a primeira prenda juvenil, mas foi um momento muito marcante para mim, ainda é um momento muito marcante até hoje. E Ana, que conselho tu deixaria para uma menina que sonha em se tornar uma prenda de faixa? Eu diria para, acima de tudo, acreditar no seu sonho, para que ela busque conhecer, ir em busca do seu sonho, que vá atrás das pessoas que vão, ali as diretoras culturais, que são as pessoas responsáveis pela organização desses concursos, para que ela vá participar, pois é muito lindo,
é algo que é inesquecível para cada uma que tem a oportunidade de participar. Ana, e conta para nós como é que é um pouquinho a rotina de uma prenda de faixa. É uma correria, sendo sincera. Imaginamos. Nós vamos ter ali muitos eventos, muitas atividades a serem realizadas. Então, muitas vezes nós estamos falando em atividades a semana inteira. São muitas atividades culturais, eventos para serem organizados, para nós participarmos também. Então, nós participamos de atividades de outras entidades, nós organizamos eventos. Então, é bastante coisa para ser organizado e ser realizado. E isso, os patrões quem é hoje, atualmente, o patrão da entidade que tu representa? Atualmente, o patrão é o senhor Ivonei Litzkowski. E nós estamos já organizando algumas coisas ali, alguns eventos também. Então, são vários eventos ali para serem organizados ao longo do ano. Ali ele está envolvido como patrão, família, entidade, né? E ele costuma acompanhar também? Atualmente ele acompanha ali os eventos organizados na entidade enquanto Sim. patrão, né? Mas ele acompanha mais o que realmente é necessário ali para a organização dos eventos. Ana, e tu quer o pessoal que quer te acompanhar, tu quer deixar tuas redes sociais aqui? Então, o meu Instagram é @aninha_arnold_. Vamos acompanhar a Ana. E chegamos, então, a mais um episódio do Prenda Empreendedora. Ana, muito obrigada por compartilhar a tua história conosco. Foi uma alegria conhecer mais sobre a tua trajetória, tua dedicação ao tradicionalismo e tudo que tu aprendeste ao longo dessa caminhada. Teu exemplo mostra que os títulos são importantes, mas o verdadeiro legado está no conhecimento, nas experiências e nas pessoas que nos inspiram pelo caminho. Desejamos muito sucesso para ti, Ana, na tua gestão e todos os teus projetos futuros. Agradecemos também a todos que nos acompanham em mais um episódio. E lembramos que o Prenda Empreendedora conta com o apoio da Casa Íris, da Casa da Prenda e do Peão, valorizando tradição, cultura e a cultura gaúcha. Até o próximo episódio do Prenda Empreendedora.